Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Isso aí, como vocês podem ver aí na legenda do vídeo, hoje é um vídeo que vocês têm me pedido muito, mas muita gente tá querendo saber. Eu tô fazendo esse vídeo mais por causa de você sim, mas pelo um direcionamento do Espírito Santo que tem falado isso comigo, sobre eu levar a palavra. E a melhor palavra que a gente pode levar também, além da palavra viva, que é Jesus, é levar o nosso testemunho. Então bora pro vídeo. Hoje é meu testemunho. Ai, 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 ai. Bom, se eu fosse contar detalhadamente, vai ficar tipo, muito grande, eu acho. Porque, gente, eu tenho história, né? Eu tenho 20 anos. Só pra quem não sabe, eu tenho 20 anos, então assim, 20 anos eu já vivi umas coisas aí, né? Eu vou começar assim, bem do início. Minha mãe e meu pai tiveram um relacionamento de pouco tempo e me teve. Aí quando eu fiz 1 ano, minha mãe e meu pai se separaram. Eles são separados. Então eu vivi aquela coisa, né, de ir pra casa do pai, ir pra casa da mãe e ficar aquela coisa. Não só eu, mas a minha irmã também, né, porque nós não somos do mesmo pai. Vive essa confusão, né? Quem tem pai separado entende o que eu tô falando. Então, assim, nos problemas da minha vida, sabe? Tipo assim, confusão que eu arrumava, que eu sempre fui difícil. Coisas da escola, quem sempre tava lá era minha mãe. O meu pai não era muito presente, não queria saber e tal. Inclusive, no dia dos pais, na escola, as crianças fazendo lá as cartinhas e tal, os pais ficavam tipo assim, pois é, né? É a vida. Eu tô rindo agora, mas antes eu chorava. E aí, então eu fazia e entregava a minha mãe. Então vocês já estão entendendo um pouco do contexto aí, né? Sobre a questão da falta de pai. Pra quem não sabe, também não sabia, eu fiquei sabendo depois que eu conheci a Deus. O pai é o primeiro amor de uma menina. O pai é quem ela vai se espelhar pra encontrar alguém. O pai, nossa, é tudo na vida de... Não só de uma menina, né? De qualquer filho e tal, mas de uma menina, o pai é tudo. Então, como eu não tinha meu pai presente, eu tive uma crise de identidade. Rayane, o que é crise de identidade? Eu não me conhecia. E quando você não se conhece, você tá aberto pra qualquer coisa. Qualquer coisa que te oferecer tá bom pra você. Lá no sexto, sétimo ano, eu comecei a sofrer muito bullying, mais do que quando eu era pequena. Tipo, muito bullying mesmo. Então eu já era revoltada, como diz a minha irmã. Eu era revoltada pela questão da falta do meu pai. Então, mas eu não sabia que era exatamente só por isso, né? Mas enfim. E quando vinha o bullying, gente, sai da frente que vem bomba. Eu brigava com todo mundo, já briguei com menino, já bati em menina, minha mãe ia pra escola, sempre eu brigava. Alô, tem como você vir aqui, Rosa? Minha mãe. Aí tem que ir lá, chegava lá, Rayane bateu na pessoa. Não que eu seja fodona, essas coisas não, gente, é porque eu tô explicando tanto que isso afetou em mim, essa crise de identidade. Olha o nível, mas isso não é o pior. Calma aí, fica aí que tem muita coisa pra vocês ouvir ainda. E a gente, quando a gente é pequena, a gente tem sim aqueles crush, aquelas coisas, né? E quando eu gostava dos meninos desde pequenininha, eu tinha aquela coisa assim de, ai, eu não vou saber viver sem você. Eu era pequena, pra vocês terem noção. Mas aí, com o passar dos tempos, né, lá pra adolescência, né, lá pros 13, 14 anos, falei assim, cansei. Vou viver a vida. Vou viver a vida, é isso aí. Sou jovem. Aí, o que eu fiz? A gente já tá pegando a idade, a gente vai, né, querendo descobrir as coisas. Pá. Fui comecei a fazer o quê? Trocar ideia com vários caras, né? Aí eu falei, nossa, então agora os caras me aceitam, com não sei o quê. Eu comecei a trocar ideia, comecei a sair, né? Ter amizades. Eu queria muito deixar isso bem claro que sim, a amizade te influencia. E aí nessas amizades comecei a frequentar resenha, comecei a frequentar baile, comecei a me envolver com todo tipo de homem que não presta. Sim.
com uns 13 anos, não me 14 por aí, que eu já tava me envolvendo, começando a sair mais ou menos, envolvendo com os caras, eu conheci o bendito do cigarro e a bebida. Assim, desde pequeno, quando a gente é pequena, a gente dá uns golinhos, aquelas coisas. Mas comecei assim a beber mesmo, 13 anos, fumar um cigarro com 13 anos. Não era tanto, tipo assim, direto todos os dias, mas a primeira oportunidade que eu tinha, eu tava lá fumando um cigarro. No começo você fuma 2 cigarros, né, e tal. Depois... E aí eu bebia finais de semanas. Inclusive o meu primo, que também hoje, graças a Deus, foi encontrado por Deus. Ele bebia junto comigo, pra vocês terem noção. E quando eu não tava com ele, eu saía com as amigas minhas que eu tinha. A gente tornava. Sim. Tem muita história de quando eu tava bêbada, eu já fiz coisas horríveis bêbadas, gente, pra vocês terem noção. Quando eu fiz 15 anos, foi o ápice. 15 anos é a fase assim, só Jesus na causa. 14, 13 anos eu tava horrível, 15 eu era 10 vezes pior. 15 anos eu tava insuportável, eu tava rebelde. Eu saía, não falava pra onde eu tava indo, voltava de madrugada, saía de madrugada, ia pra baile escondido, e ficava tempão na rua só usando droga, né? Bebia, fumava maconha. Sempre no meio daquela rodinha, né? Dos amigos que eu achava que eu tinha. Assim, no começo era por revolta. Depois foi pra ser aceita. Depois eu já tava gostando. Então cuidado quando você falar assim, é só hoje. Vou só dar um teco aqui. Cuidado. Talvez esse teco aí seja o que vai destruir a sua vida inteira. Mas continuando, eu comecei, né, nessa vida de resenha, baile e essas coisas todas. E com isso eu comecei a me envolver com todo tipo de homem. Isso mesmo, nova, eu já tava me envolvendo com todo tipo de homem. E tinha aquela rodinha, né, de amigas, que sempre falava sobre os caras, né. Nessa rodinha, ainda ninguém tinha perdido a sua virgindade. Gente, isso que eu vou falar são coisas sérias, coisas da minha vida. Mas preste atenção pra vocês verem o tanto que Deus foi misericordioso com a minha vida. Nessa rodinha, a gente falava sobre essa questão e eu tinha muito medo de perder a virgindade. No fundo, eu queria que fosse aquela coisa linda, maravilhosa, que eu achava que não existia, mas sim existe. E eu queria. Só que aí no meio daquele grupinho as meninas falavam isso, aí você começa a ficar, interessante. Esse lado do diabo, tá? Só pra te avisar. Uma amiga foi perder, falou, não, foi bom, que não sei o que. Aí, a outra perdeu, falou, não, foi bom. Aí tava eu, ficava só com os caras de beijar na boca e tal. Elas viraram e falaram assim pra mim, tá faltando só você, né, Rayane? Lembra que lá, quando eu era pequena, eu queria ser aceita. Então pensa o que eu pensei na hora que ela falou, só tá faltando você. Eu falei, é verdade. Aí vocês já entenderam. Assim, não tô falando que a culpa foi delas, e sim, a culpa é minha. A gente precisa entender que toda a situação da sua vida, circunstâncias que você está passando, a culpa é somente sua. Assim, o diabo só ofereceu o prato, eu fui comigo. Você entendeu? Comecei a pensar assim, cara, só falta eu. Pô, se eu não fazer isso, os meninos vão me achar careta. Eu vou ficar como a boba no meio da rodinha das meninas. Fiquei curiosa, o que eu fiz? Fui lá perder a minha virgindade com uma pessoa que eu nem amava. Foi horrível. Não só pela questão de dor, mas sim porque eu me senti um lixo depois. Juro pra você, gente, eu me senti um lixo. E mesmo assim, a otária aqui continuou se envolvendo com outras pessoas. Todos os dias que eu deitava, colocava a minha cabeça no travesseiro, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu me sentia um lixo, chorando madrugadas. Todas essas pessoas que falavam, tá lá, Rayane. Experimenta aqui, ó, bebe só um pouquinho pra você ver como é que é gostoso. Ou falava assim, vai, Rayane, experimenta, é gostoso, você vai gostar. Não tava comigo.
E nisso aí, cada vez mais, eu estava criando uma dependência emocional e não percebia que eu estava criando uma dependência emocional. Meus relacionamentos foram frustrados. Com isso, veio a doença, que é a depressão, que muita gente não trata como doença, mas sim é uma doença na alma, no teu espírito. E a depressão, ela chega, invade a sua vida e destrói tudo. Já fiz coisas horríveis. Eu comecei primeiro tomando remédios pra poder, me matar. Tentei suicídio várias vezes, gente. Me cortava. Eu tenho... Tudo bem que muita gente vai falar que é retardadice. Assim, hoje em dia eu falo assim que não é retardadice, é algo que, tipo, não precisa. Mas assim, eu queria me cortar pra, tipo, aliviar a dor, sabe? É tudo bem que tem gente que pode ter um pouco de preconceito. Hoje em dia até fala assim, nossa, Rayane, você também era retardada. Mas é a vida, né? A gente passa pelas coisas, a gente aprende. Eu tenho marcas, não totalmente, não dá pra ver tudo. Tá vendo aqui uma marca? A minha perna é pior. Eu cortei minha perna. Enfim, eu tava na merda. E aos poucos o diabo foi entrando na minha vida. Nossa, Rayane, o diabo foi... Sim, ele foi entrando na minha vida aos poucos. Entrou na minha casa, na minha família, na roda dos meus amigos e invadiu tudo que eu tinha. Porque ele veio pra fazer isso, pra matar, roubar e destruir. Aí eu tava já desenvolvendo a depressão e a ansiedade, mas eu não entendi, né? Porque, tipo assim, às vezes você tá na depressão e na ansiedade, você não sabe que você tá ali. De tanto que é cilada, você não sabe que você tá ali. Eu comecei a viver só no meu quarto, né? Eu fazia do meu quarto o meu mundo. Eu não conversava com a minha família, não dialogava mais com ninguém. Passava madrugadas, nossa, virava madrugadas acordada, chorando. Isso me atrapalhou em diversas situações. Foi foda. Eu sentia todas as vezes que eu tava chorando, eu senti uma presença horrível. Eu senti a presença nem é de uma, de vários demônios me cercando. Sempre senti isso. Inclusive, desde pequena, eu sempre senti essa presença. Tudo bem, muita gente pode não acreditar, enfim. Isso aqui é um direcionamento pra quem precisa ouvir. Se você não acredita, tudo bem, cara. Você não é obrigado a compartilhar da mesma fé que eu, mas eu tô aqui dizendo a minha vida, o que eu vivi. Eu tenho certeza que esse vídeo não é à toa. E aí, pra vocês verem que o nível só tá descendo. Pra piorar a situação, tinha perdido a minha avó. Tava passando por um momento complicado, minha avó teve, como é o nome? Não lembro direito. Ela começou a perder os movimentos, né, e tal. Então você já imagina, é uma coisa muito complicada. Pra minha mãe tava difícil cuidar, todo mundo. E quando a minha avó morreu, assim, foi um baque, sabe? Tipo assim, eu não sei explicar. Foi horrível, cara. Horrível. Só quem já perdeu uma pessoa que ama muito sabe como que é. E aí a ansiedade tinha piorado. Comecei a ter a minha crise de pânico. Sim, eu tive crise de pânico. Eu ficava com medo de tudo. Eu lembro que teve um dia que eu fui sair. Acho que foi tipo um carnaval, alguma coisa assim. Um monte de gente, aquela coisa. Eu sempre, né, fiquei nas muvucas, nas coisas todas. E eu fui sair e eu comecei a ficar com medo. Eu tava no meio de todo mundo divertindo. Eu meio que estraguei um pouco do rolê das pessoas que estavam comigo. E eu comecei a sentir uma presença esquisita e comecei a sentir medo. É como se tivesse um monte de gente me olhando, me cercando, alguém queria me matar. Parece loucura, né? Isso é o que o demônio faz com a gente. Bom, aí chegou um certo ponto na minha vida que eu falei, eu tava aqui no quarto e orando em oração, eu dobrei os joelhos e pedi a Deus direcionamento, pedi a Deus que, eu falei assim, Senhor, eu cansei, eu quero viver o que o Senhor tem pra mim, eu quero viver o teu ministério. Aí eu fui pedir ajuda pra uma pessoa, convidou pra ir no Revisão de Vidas, como se fosse um retiro, né? E assim, foi muito, muito bom. Ali eu tive um encontro com Deus, eu me conheci de verdade. Foi restaurada a minha identidade em quem eu sou em Cristo.
Eu finalmente entendi que eu sou filha amada, que o Senhor derramou o sangue dele por mim e por você que tá assistindo, e mudou completamente a minha vida. Hoje vocês podem ver no Instagram, eu posso estar passando por uma coisa difícil ali, mas eu tô muito diferente, mais alegre, porque eu entendo que hoje a minha vida tem um propósito. Quero falar isso pra você, se você tá passando por esse momento, já passou, vivenciou essas coisas que eu já vivenciei, saiba que lá no fundo, assim, no escuro, tem uma luz que se chama Jesus, já rimou, e ele vai te dar tudo que você precisa, ele é tudo que você precisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz de fazer esse vídeo, foi muito complicado, mas eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas são feitas para Ele, porque dele, por Ele, todas as coisas. Então é isso, gente. Um beijo e muito obrigada por assistir até aqui. Tchau!